Olá, pessoal. Meu nome é Luke e eu tenho uma história real que vai te surpreender e ensinar como não se tornar faminto por dinheiro como eu me tornei. Porque cada piadinha, por mais inofensiva, pode se transformar em um grande problema. Você está pronto? Então vou começar. Eu nasci em uma família de classe média. Meus pais trabalharam a vida toda para me dar uma boa educação. Por isso, estudei na melhor escola da cidade. Quando terminei o ensino médio, meu pai vendeu a loja dele para que eu pudesse ir para a faculdade. Foi assim que entrei em uma das melhores universidades do país. Eu não tinha muito dinheiro, então você poderia me chamar de o estudante pobre. Eu dividia um apartamento com várias outras pessoas que estudavam na mesma universidade. Havia muitas pessoas naquela casa. O menor cômodo era o meu quarto, mas eu ficava sozinho lá. Já o maior cômodo era ocupado por 3 moças encantadoras, Jaqueline, Emily e Marianne. Nos outros quartos moravam alguns outros alunos. Todos os fins de semana fazíamos festas na nossa sala de estar. Mesmo não sendo ricos, ainda nos divertíamos. Todos nós trabalhávamos meio período para ganhar algum dinheiro. Um entregava pizza de bicicleta, outro era artista de rua. Eu mesmo fazia meu ganha-pão corrigindo textos de outros alunos no meu computador. Uma vez, testemunhei um segredinho. À noite, eu estava, como sempre, navegando na internet, quando, de repente, ouvi vozes alegres vindas das minhas vizinhas atrás da parede. O que elas estavam fazendo? Fiquei curioso. Eu, silenciosamente, abri a porta do quarto delas e vi. Oh, meu Deus! Jaqueline, Emily e Marianne estavam sentadas cada uma na frente do seu laptop e estavam conversando com alguém. E elas estavam muito sedutoras. Elas não me viram. Por outro lado, eu estava observando e percebi que minhas colegas eram cam girls. Sabe quando as meninas falam com os homens pela internet e recebem uma pequena recompensa deles? Voltei para o meu quarto. Fiquei curioso e me registrei no site em que as meninas trabalhavam. Claro, fiz isso anonimamente. Meu nickname era bem intencionado. Observei minhas vizinhas trabalhando, manipulando usuários excitados para que enviassem dinheiro. Eu vi quantos homens queriam conhecer as minhas vizinhas pessoalmente. Eles pediam a Jaqueline seu número de telefone, o endereço da Emily. Perguntavam a Marianne onde ela estava estudando. Claro, as meninas mantinham suas informações em segredo e não contavam nada a ninguém. Só para dar risada, eu mandei uma mensagem para o usuário mais ativo, dizendo a ele que eu tinha o número da Jaqueline e poderia compartilhá-lo por $100. Para minha surpresa, ele me transferiu o dinheiro, sem nem pensar. Então eu criei um plano perfeito para ganhar um pouco de dinheiro. Eu dei o número de telefone das minhas vizinhas a alguns outros usuários, em troca de uma pequena recompensa. Depois de 1 hora, eu tinha uma quantidade considerável de dinheiro na minha conta bancária. Ganhar dinheiro dessa forma era muito mais fácil e rápido do que trabalhar corrigindo trabalhos universitários dos outros. Bem, naquela noite houve uma bagunça em nossos apartamentos, quando minhas vizinhas receberam ligações de alguns caras tarados. Jaqueline, Emily e Marianne ficaram ressentidas porque alguém havia vazado seus dados pessoais e agora elas teriam que mudar de número. Eu estava apoiando-as, dizendo o quão baixo era revelar os segredos de outras pessoas. Enquanto isso, eu tinha no meu bolso aquele dinheiro fácil que havia ganhado às custas das minhas vizinhas. Depois de alguns dias, organizamos uma pequena festa em nosso apartamento. Havia muitos alunos da nossa universidade. Estávamos conversando e nos divertindo. Usei dessa situação para enganar as minhas vizinhas e pedir a elas o novo número de telefone e algumas outras informações pessoais que eu poderia vender. Fui muito cauteloso, então elas não suspeitaram de nada e elas me contaram muitas coisas interessantes. Naquela noite, ganhei ainda mais dinheiro com seus segredos. Eu me tornei uma espécie de celebridade no site em que elas trabalhavam. Os rumores sobre um bem-intencionado se espalharam entre os usuários. Eu comecei a ficar conhecido como o cara que conseguia informações sobre as garotas. No dia seguinte, um usuário me enviou uma mensagem privada. Ele disse que amava a Emily e me pediu para dar a ele algumas informações pessoais sobre ela. Ele disse que me pagaria bem. Eu consegui o que ele queria, e então vi que ele havia deixado acidentalmente um link para seus perfis nas redes sociais. Cliquei nele e fiquei chocado.
Aquele era professor da nossa universidade. Ele passava muito tempo em sites como esse. Além disso, ele tinha uma esposa. Bem, parece que eu havia descoberto um podre dele e eu precisava usar isso. No dia seguinte, fui até a sala dele e mostrei nossa conversa. Quando ele viu, ficou todo pálido e assustado. Ele me implorou para não mostrar a ninguém. Eu concordei educadamente, mas pedi a ele que me ajudasse com meus estudos. Pedi para não ter mais problemas e só tirar notas 10. O professor, é claro, concordou. Assim, eu não só havia começado a ganhar algum dinheiro fácil, como também podia faltar às aulas. Minha vida estava ótima. Eu poderia finalmente me permitir os prazeres da vida. Mas uma vez algo aconteceu. Um jornalista que estava escrevendo um artigo sobre cam girls para uma revista famosa me enviou uma mensagem privada. Ele queria comprar as informações pessoais da Marianne. Eu, sem pensar muito nisso, vendi a ele tudo o que sabia. O negócio era fácil e seguro, então imediatamente me esqueci dele. No dia seguinte, Jaqueline e Emily acionaram o alarme. A Marianne não havia voltado para casa depois da aula. O celular dela estava desligado. Suas amigas não sabiam onde ela estava, nem o que havia acontecido com ela. Claro, ela poderia ter ido visitar alguém ou ter ido ver seus pais, mas eu ainda estava preocupado. Lembrei-me de como, há alguns dias, eu tinha vazado todas as informações sobre ela para algum jornalista. Será que esses acontecimentos tinham alguma ligação? Mais um dia passou, e a Marianne ainda estava desaparecida, e suas amigas começaram a entrar em pânico. Eu também estava com medo, porque eu estava envolvido. A Jaqueline e a Emily queriam chamar a polícia, mas eu as impedi. Se a polícia viesse, eles me pegariam rapidinho. E não era isso que eu queria. Acalmei todo mundo e disse que eu mesmo encontraria a amiga delas. Fui até o escritório do jornalista a quem eu tinha vendido as informações sobre a Marianne. Eu esperava que ele pudesse explicar onde a minha vizinha estava. Depois de chegar ao escritório, pedi para falar com o jornalista que estava escrevendo um artigo sobre garotas que trabalhavam pela webcam. Para minha surpresa, eles me disseram que ninguém estava escrevendo nenhuma matéria sobre esse assunto. Mas quem era esse usuário se passando por jornalista então? E por que ele precisava dos segredos da Marianne? Agora eu não tinha mais dúvidas de que o desaparecimento estava relacionado a essa pessoa. Eu pensei um pouco e percebi. Fui o professor. Como eu não me toquei disso antes? Ele gosta das alunas mais novas. Ele fez isso. Eu tinha que salvar a Marianne. E rápido. Eu precisava detê-lo. Eu esperei ele sair da universidade e o segui. Eu estava convencido de que ele me levaria até a Marianne. E o segui por um bom tempo, mas ele simplesmente voltou para casa. Eu o vi abraçar sua esposa e se preparar para o jantar. Que homem nojento. Ele deve ter sentido que tinha alguém lhe seguindo e queria cobrir seus rastros. Então meu celular tocou. Era a Jaqueline. Ela disse que não aguentava mais e que ela e a Emily estavam chamando a polícia. Pedi a ela que esperasse mais um pouco, acrescentando que estava quase terminando. Eu não podia demorar muito. Se a polícia viesse, eu seria um dos acusados. É por isso que invadi a casa do professor e interrompi seu jantar. Eu pedi a ele para me mostrar onde a Marianne estava, mas o professor e sua esposa estavam apenas olhando para mim, completamente surpresos. Isso só me deixou com mais raiva. Gritei que sabia de tudo e que não o deixaria continuar se passando por bonzinho. Eu contei à esposa o que ele estava fazendo no site de webcams e como ele estava comprando de mim informações sobre uma de suas alunas. Eu estava esperando o professor confessar, mas ele só ficou mais irritado. Eu disse que arrancaria a verdade dele. Então, de repente, meu celular tocou. Era a Jaqueline novamente. Ela disse que a Marianne tinha sido encontrada. Ela estava em casa. Essa notícia me espantou. Eu estava olhando para o professor irritado, sem saber o que dizer. Então, eu me virei e corri para casa. Quando cheguei, havia uma multidão de alunos esperando por mim no corredor. Eles gritaram, surpresa! Assim que me viram, todo mundo estava rindo horrores, dando tapinhas no meu ombro. O que estava acontecendo? As 3 vizinhas vieram até mim. Elas me disseram que sabiam quem estava vendendo suas informações pessoais, que eu era o bem-intencionado. Então, elas decidiram me sacanear para que eu aprendesse uma lição e não fizesse mais isso. A Marianne se escondeu no armário e suas amigas inventaram a história do desaparecimento. Todo mundo ria, dizendo que a pegadinha correu muito bem, exceto eu, que não estava rindo de jeito nenhum. E essa é a história toda. Meu pequeno plano me colocou em apuros. Claro, parei de vender os segredos das minhas vizinhas. Para ser honesto, é bastante desconfortável morar no mesmo apartamento delas agora, porque o que eu fiz foi desprezível e cruel. Além disso, recebi um telefonema da universidade me pedindo para encontrar com um professor o mais rápido possível. Parece que estou com problemas. O que você acha?
O que meus pais vão dizer quando souberem que fui expulso da universidade? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. Talvez eu tenha sorte e tudo ficará bem?